Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao programa anterior, gravado com o Dr. Nasser Salmen a respeito de dependência química. Dr. Nasser, prazer tê-lo aqui novamente conosco. Prazer é todo esclarecendo, né, nossa população aí. Dr. Nasser, programa passado tenho certeza que foi excelente, uma audiência incrível, e eu gostaria então que falasse alguma coisa que nós não falamos no programa anterior a respeito do crack, que é uma droga que tem assustado toda a sociedade. O que o senhor tem a dizer? Os Estados Unidos, pela posição política que tem, quando veio na América Latina e fez a colonização, a devastação e a retirada econômico-financeira, os colombianos falaram assim: nós vamos dar um presente para os Yankees, que eles usam, né, quando se referem aos Estados Unidos, e fizeram o crack, que seria um presente de colocar dentro dos Estados Unidos uma droga que faria uma devastação na população americana. E na verdade hoje está sendo uma devastação a nível de mundo. O que é o crack? O crack nada mais é do que a somatória do resto, da escória. É a escória da escória, ou seja, depois do refino da cocaína, do que sobra do tacho do refino da coca, ali, do éter, da cefona, da cetona, da creolina, do que sobra do tacho do refino da coca, não é da pasta base, né? Da pasta base se faz a merla, que é um outro tipo de droga. Se faz a raspagem daquele tacho, se acrescenta o bicarbonato de sódio, se funde aquilo, se ferventa e se forma uma mistura, esfria e faz tipo de uma rapadura, um tijolo que parece uma rapadura. Ou seja, a rapa do tacho mesmo, a sujeira, eu chamo a escória da escória. E aquela rapadura, que é na verdade uma cocaína se solidificada, né, o princípio ativo dela é o benzoilegonina. Como a maconha tem a tetrahidrocannabinol, o crack tem a benzoilegonina. É tirado uma lasca, é colocado na cinza de cigarro, que tem a soda, feito um cachimbo artesanal, fumado, vem a fumaça. Inclusive nessa mistura, então, o senhor acabou de citar, tem soda também? Tem a soda, porque é necessário a cinza do cigarro para fazer de filtro. Ou seja, a pessoa que usa o crack está ingerindo tudo isso, soda, creolina. Além da escória, que é a que sobra do refino da cocaína. Essa fumaça é entrada no organismo e em 3 segundos sobe ao cérebro. A pessoa se torna dependente químico. Eu disse dependente químico na primeira pipada. O senhor está falando do crack. Então, deixar nossos telespectadores bem atentos aí. Dr. Nasser Salmen comentando a respeito do crack. Se torna já dependente químico na primeira pipada, ou seja, experimentou o crack e já se torna dependente químico. Em 3 segundos, utilizando a gordura, né, que são as paredes do corpo, as paredes gordurosas do tecido adiposo do ser humano, já sobe no cérebro em 3 segundos. Ou seja, em 3 segundos a pessoa já está dependente do crack. Já fica dependente químico na primeira, não precisa da segunda pipada. O que é a pipada? É a absorção pela fumaça, da aspiração, né, da tragada, vamos dizer assim. A pipada se chama a fumada do cigarro, do cachimbo artesanal. Uns utilizam a lata perfurada, colocando a cinza do cigarro. Bom, vai para o cérebro, o efeito é de 5 a 14 minutos. O crack reage na mucosa bucal, reage na saliva, danifica e torna-se o dente quebradiço. Entra pelo esôfago, cai no estômago, reage com o ácido clorídrico do estômago. Ao momento em que cai no intestino, já reage também, já necrosa as paredes do intestino e causa diarreia. Indo para os rins, necrosa os rins, e quando a pessoa urina já entra no processo de necrose, e quando o rim solta em forma de urina, a urina cai já amarelada, da cor daquela Fanta, e já Ou sobe seja, do tudo vaso, isso aí é consequência do uso do crack. Sobe aquele cheiro do vaso já podre, então quando urina já sobe podre.
5 anos até no máximo 8 para matar. Ou seja, o final é um só, né? Não tem só, não tem erro. Morre às vezes de câncer no intestino, geralmente do intestino, geralmente do estômago também, dos rins. Já está na classe média há muito tempo. Inclusive fizemos uma matéria lá em Curitiba, onde moro, na Gazeta do Povo. Ela fez a mudança do formato de matéria de capa. Graças a Deus fomos escolhidos como estudioso no assunto. Eu gosto de estudar muito o crack, porque o crack está devastando a sociedade. Não é uma droga barata, como diziam, o crack é barato. Todo mundo pensa que o crack é uma droga bem barata. Uma pedra de crack é R$10, ele não satisfaz. E as características do crack é emagrecimento rápido, sociopatia. O usuário do crack fica isolado totalmente, ele não participa mais da sociedade, ele não participa mais da família, ele fica sempre isolado, está sempre associado ao cigarro porque o usuário depende da cinza, sumiço de coisas de dentro de casa, o usuário sempre está sumindo tênis, bonés de valor. Então o usuário começa: mãe, sumiu meu tênis, eu fui roubado na rua. Então os pais ficam atentos aí, né? Nem sempre estão roubando tênis camiseta, assim. Calça jeans, tênis, aí compra o tênis, roubaram de novo o tênis, CDs, máquinas de fotografia, celular, sempre rouba, sempre some, sempre perde. Ou seja, o usuário acaba vendendo para poder comprar o crack, né? Pequenos objetos de valor de casa, alianças, correntinhas. E aqui vai o meu respeito às secretárias do lar, às empregadas, né? Os pais sempre falam: foi fulana, empregada doméstica. Sempre tem um culpado, né? Sempre sempre. E não é assim que funciona. São os nossos filhos ou os filhos de dentro de casa que começam a assumir as coisas de dentro de casa. Isso é sinal claro, é uma coisa seríssima, né, doutor Nácio? Que são os sinais do crack são evidentes. Doutor Nácio, ele está matando mesmo. No primeiro programa nós conversamos, o senhor falou assim rapidamente a respeito do alcoolismo. Sim. Então eu gostaria que o senhor comentasse alguma coisa mais sobre o alcoolismo, só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do Dr. Nácio Salmem, especialista em dependência química. Doutor Nácio, no bloco anterior, então eu comentei a respeito do alcoolismo. O que o senhor fala para os nossos telespectadores a respeito do alcoolismo? Bom, na minha concepção, sem dúvida nenhuma, o álcool é a droga mais perigosa. Por exemplo, há 10 anos atrás nós tínhamos um propósito de cada 10 homens alcoolistas, tínhamos para uma mulher. Hoje, por exemplo, o alcoolismo feminino já tomou conta e a cada 10 casos de alcoolismo masculino, nós temos 7 casos de alcoolismo. Quase a mesma porcentagem, né? Outro caso, temos estatísticas de o álcool sendo responsável de 95% das dependências químicas. Doutor Luciano, todos os casos em que trato, os dependentes químicos começaram com o álcool. O álcool definitivamente é porta de entrada. Inclusive, o senhor tinha comentado agora há pouco, síndrome de alcoolismo fetal. Esse caso é de uma mãe alcoolista, ela desenvolveu um feto em que o menino já nasce com a síndrome de abstinência. Um exemplo também, um comparativo de um fígado são e um fígado depois né? já com as necroses, a pigmentação de necrose e um fígado com cirrose. Aí o caso já eu usei como cigarro, mas já está com um caso, pode fazer um comparativo de maconha, um cancro, onde já está com um câncer de labial, onde já mostra também. Um comparativo de um pulmão, que ele deveria ter aquela coloração cor-de-rosa bem no meio ali do pulmão, ele já está com a pigmentação negra em razão de um câncer cometido e depois já um pulmão doente. E algumas apreensões agora começam a surgir imagens de apreensões feitas pela polícia que os telespectadores vão ficar barbarizados com as ideias, né, que os bandidos tiveram. Aí, olha, bananas, droga dentro da tiveram banana. 95 quilos de cocaína. Pode seguir a imagem, né? Dentro, chaveiros, por exemplo, né? Dentro do interior tinha cocaína. Olha só como eles foram. Dentro de tubos de pasta de dente também, cocaínas. Eu separei algumas imagens para os telespectadores verem dentro de um laptop,
De brinquedo de criança, né? Brinquedo de criança, né? Pode perceber dentro também, já ali, né, separados, bombons alucinógenos, né, do interior, por favor, pode colocar na imagem. Recheado, cabides, dentro do cabide também, pode, heroína escondida dentro do cabide. Quer dizer, imaginação e criatividade é que não falta, né? Não falta. E isso mostra a progressão, já não é aritmética, ela virou geométrica. Não tem mais controle. Como policial, como delegado licenciado, eu quero deixar bem claro isso. Não existe combatividade. Se combate, se cria. Combate, se cria. Então não há condições. Nós temos que cuidar para evitar que surja a doença. Olha aí, rodinhas de mala com heroína negra, me parece, não sei se é cocaína negra ou heroína negra. Heroína negra, 800 gramas dentro de 2 rodinhas. Nós temos que evitar que nossos pares, que nossas pessoas queridas entrem na doença e, se houver a doença, que nós tratemos adequadamente. Isso que é o nosso objetivo maior. Nós vamos falar depois, né, se tivermos a oportunidade, da prevenção, enfim, é o que é mais importante. Selos, as pessoas mandam para a Europa, a oportunidade de que o dependente passe a língua e já fique dependente da... Olha aí, cápsulas de cocaína que foram engolidas, e o raio-x vai mostrar dentro do estômago, olha lá, como é que elas ficaram lá. E depois, defecando, a pessoa possa aproveitar. E aí, eu queria deixar, por favor, pare um pouco essa imagem, quero deixar claro também para explicar que o maior traficante desses anos que eu tenho como experiência, eu posso deixar claro, não existe o vendedor de cachorro-quente, o vendedor de balinha na rua, nenhum dependente químico que eu conheço que tropeçou num pacotinho branco e disse: olha, é cocaína, eu sei que é assim, assim, assim que faz e assim, assim que eu use. Olha, o vendedor daquele, como é que chama aquele negócio aquele negocinho que... algodão doce, olha, é aquele que me vendeu, uma balinha que foi tirado de dentro o mel e colocado alucinógeno dentro. Não. O maior traficante é o melhor amigo do seu filho. É ele que vai ensinar e vai passar um cigarro de maconha ou uma carreira de cocaína. Ele vai ficar embriagado junto, ele vai para a balada junto. É ele que é o maior traficante. Então, o maior traficante é o melhor amigo do filho. Saiba quem seu filho está andando, saiba com quem o seu filho vem, saiba quem são os seus amigos, enfim, os pais têm o direito e o dever de policiar. Tem dever e obrigação de ficarem atentos, policiar, né? De ter Exatamente. Limites, de impor disciplina. Sim, isso chama-se pátrio poder. Não deve ser exagerado, mas deve ser disciplinado, sim. É direito e dever dos pais. É o mínimo que os pais têm a fazer. Por isso que eu coloquei essa imagem aí. Doutor Nácio, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje nossa conversa com o Dr. Nasser Salmen, especialista em dependência química. Dr. Nasser, muitas empresas têm funcionários com problemas, alguns faltosos porque estão doentes. Em seu blog e no seu folder, o senhor menciona que é consultor empresarial e em dependência química. Poderia falar alguma coisa sobre isso? As grandes empresas estão investindo em setores chamados saúde mental. Compensa muito mais investir no funcionário e tratar a saúde mental em razão da dependência química do que afastá-lo e mandar embora e contratar outros, treiná-lo para substituí-lo. Ou seja, chamar pessoas para dar palestra, motivação para os seus funcionários. Esse é meu trabalho. E é exatamente o seu trabalho, Esse né? é o meu trabalho de consultoria. Eu, inclusive, estruturo setores de saúde mental com uma equipe multidisciplinar. Empresas grandes fazem isso, doutor Luciano. Então, todas as empresas que estiverem nos assistindo, lembra, o Dr. Nasser Salmen é especialista em dependência química e já o conheço há muito tempo, excelente profissional. Podem contratá-lo que não vão arrepender, né, Nasser? Muito obrigado pela oportunidade também de fazer essa propaganda. Dr. Nasser, é um prazer tê-lo aqui. E, como todo programa, a gente tem algumas perguntas das nossas telespectadoras de rua. Podemos? Podemos. Já, primeira pergunta. Olá, doutor Luciano. Dependência química é o assunto dessa semana. E eu estou aqui com o Sérgio, ele tem a primeira pergunta da semana. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Érica. Doutor Luciano, é verdade que toda pessoa que fuma maconha também fuma cigarro? Ô Sérgio, não é verdade, em absoluto.
Inclusive tem pacientes que a família vem e diz assim: como meu filho fuma maconha se nem cigarro ele fuma? Não tem nada a ver. Isso é um mito. Fuma maconha, obrigatoriamente não fuma cigarro. Não tem nada a ver. São situações distintas. Às vezes fuma maconha e não fuma cigarro. Isso aí é um mito. Próxima pergunta, Jean. Você é a favor da legalização da maconha? Raquel, de jeito nenhum. Eu sou contra a legalização. Amsterdã, na Holanda, foi um exemplo claro. Quiseram fazer a legalização da droga lá no Porto e não deu certo. Quiseram fazer uma redução de danos. Por exemplo, selecionaram usuários lá, fizeram um catálogo, quiseram fazer um controle, cada um tinha sua droga, sua seringa, não deu certo. Por exemplo, redução de danos dá certo, por exemplo, para o dependente químico de álcool. Se ele está com cirrose no estado terminal, está quase para morrer, está para tomar, ele bebia 1,5 litro de pinga por dia e vamos dar uma sobrevida para ele, então vamos deixar com que ele tenha uma sobrevida dando 0,5 litro de pinga por dia. Isso é redução de danos, dá certo e a gente dá um pouquinho de vida a mais para o dependente químico. Fora disso, não deu certo, Amsterdã foi um fracasso e caiu a bancarrota, perderam o controle. Não dá certo, é muito simples. Dá R$10 de maconha para mim? Dá 20, aí liberou geral, perde-se o controle ainda mais num país como o nosso. Sem liberação, né? Totalmente sou contra. Próxima pergunta, Jean. É verdade que as bombas prejudicam a saúde? Camila, prejudica. Inclusive, 3 tipos de drogas nós temos. Aliás, 4, depressoras, estimulantes, perturbadoras e outros. Esses outros estão os esteroides anabolizantes. E esteroides anabolizantes são as bombas. Jovens, no intuito de ficarem precocemente fortes para ter um físico avantajado, acabam de forma descontrolada e sem controle, obviamente, eles começam a ficar dependentes das chamadas bombas e isso causa dependência sim. Temos tratado pessoas que ficam dependentes e elas, como causam essa dependência, elas puxam uma compulsão e essa compulsão estimula o cérebro a puxar em novas drogas e por isso causam dependência em razão da compulsão. Próxima pergunta, Jean. O que você acha das propagandas de bebida na TV? Boa pergunta, Karina. Excelente pergunta. Eu já disse, me parece, no outro programa. Infelizmente, marqueteiros fizeram com que as bebidas estimulassem, vinculassem, principalmente de cervejas, figuras sexuais. Então, as cervejas vinculam a sexualidade. Algumas marcas vinculam mulheres seminuas. Então, jovens fazem alusão à bebida alcoólica à sexualidade. Então, vou beber porque aquela cerveja faz a figura da mulher. Então, outros vinculam a cerveja à esportividade. Os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, por exemplo, tinham patrocínio, como eu disse no outro programa, de uma certa marca de cerveja. Então, olha só, sexualidade, mulher bonita, gostosa, seminua, vinculada à cerveja. Esportividade, vinculada à cerveja. Ora, galã da novela, vinculada à cerveja. Então, as meninas vinculam-se à masculinidade e os meninos vinculam-se à sexualidade da mulher e à esportividade. Tudo feito por marqueteiro. Obviamente, isso é um perigo. Além do que, lobbies do Congresso tiraram a obrigatoriedade que tinham antes, que só poderia fazer propaganda depois das 22 horas. Correu-se o lobby financeiro e isso foi retirado. E com isso predominou-se o dinheiro. E, infelizmente existem essas coisas. É isso que vigora nesse país. Então, eu não posso... Somos pequenos diante de tanto poder. Então é isso que vale a propaganda na televisão da bebida. Não tem critérios, corre frouxo, é assim que vigora nesse país a lei. Tem mais alguma pergunta, Jean? Gostaria de saber, a primeira droga do dependente químico é a maconha? Maria Isabel, a primeira droga do dependente químico é o álcool. O álcool está aí, eu não chamo de droga lícita, eu chamo de droga legalizada. Não estou aqui criticando o álcool ingerido socialmente.
de forma a que as pessoas me criticam. Não, e nem é objetivo criticar nada. Quem toma seu álcool... Que é certo, que é errado. Perfeitamente. Não estou aqui criticando aqueles que fazem uso adequado do álcool. De forma alguma. Eu não bebo já há 11 anos, mas não quero aqui ser criticado. Não. O uso adequado do álcool é para quem sabe e bebe adequadamente o álcool. Eu estou aqui para criticar o álcool de forma abusiva e dependente, ou seja, quem usa de forma abusiva e é dependente do álcool, ele é a pior droga que existe. Ele é a porta de entrada, e eu repito, todos os meus pacientes iniciaram a doença através do álcool. Não é a maconha. A maconha é apenas uma droga que faz parte do rol daqueles que começaram com álcool, né? Doutor Nácio, infelizmente estamos chegando então ao finalzinho do programa. Eu gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem para os nossos telespectadores. Foi uma satisfação muito grande estar aqui em Poços de Caldas, participar do seu programa. Eu estou em Curitiba, é lá a minha área de atuação, mas de qualquer modo, se tiver interesse aqui de uma consultoria, uma palestra, um seminário, só acessar meu blog, vai aparecer, estamos à disposição para servir. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Nácio, nós que agradecemos, né? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. E lembrando os empresários, né, que queiram contratá-lo, tenha certeza, uma boa aquisição, né, doutor Nácio? Muito obrigado pela excelente profissional. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.